Fala galerinha, de boa? Bom, então hoje a gente vai ver agora a expressão de força, fazer a computação simbólica, né, da expressão de força com a casca esférica em rotação. Quando a casca esférica ela está em rotação, a partícula que pertence à casca esférica, ela vai ter uma velocidade não só linear, né, que é o termo linear da casca esférica, mas sim vai ter uma dependência da rotação dessa casca esférica. E também da posição de que ela está em relação à casca esférica, né? Em relação ao referencial, no caso. Então, a gente tem que fazer correções no termo da velocidade da partícula 2, que é a partícula que está presa na casca esférica, e uma dependência na aceleração da partícula 2, tá? Troca esses dois menininhos. Eu, igual falei no vídeo anterior, né? Eu não vou explicar esses termos aqui, tá? Se você der uma olhada na internet, ou você estudar aquele livro que eu cheguei a citar no vídeo passado, sobre qual que é a velocidade de uma partícula dependente que está presa num corpo extenso, rígido, que rotaciona, você vai ver que vai ter exatamente esse é o valor de velocidade, né, da partícula que pertence a esse corpo rígido. Que além de se mover linearmente, ele tem componentes rotacionais, né? Ele rotaciona. Então, basicamente, são esses os valores, né? Eu só mudei o valor da velocidade das partículas. O restante das coisas são todas iguais, né? E se você vê, a velocidade da partícula 2, ela depende do termo linear, mais ômega 2, que é o vetor velocidade angular da casca esférica, produto vetorial, e aqui no SciPy a gente escreve o produto vetorial pelo C-cross, que é basicamente o símbolo que o SciPy utiliza, né, a expressão que o SciPy utiliza para fazer referência ao produto vetorial. Então é o ômega 2, produto vetorial R2, onde esse R2 ele não é o vetor raio da esfera, ele simplesmente é o vetor que vai do centro do sistema de referência até a partícula. E aí, a gente tem que achar uma forma, porque esse R2 ele depende do elemento que eu vou estar integrando, né? Então, pensa que eu estou pegando esse pontinho, tem a casca esférica, pega esse pontinho. Ele é um R2 diferente desse outro pontinho aqui, né? Ele vai ter vão ser diferentes. Então, eu preciso achar uma forma de eu escrever esse R2 de uma maneira que, que eu consiga integrar facilmente, né? Então, eu escrevi esse 2 que vai do centro do nosso sistema de referência, né, da origem do nosso sistema de referência até a partícula 2, que é o vetor que vai estar lá, eu separei esse vetor como uma soma de três vetores, que eu defini ele aqui, ó, que é esse R grande zero, que vai do centro do sistema de referência, né, da origem do sistema de referência, até o centro da casca esférica, depois do centro da casca esférica até o centro da circunferência, e depois do centro da circunferência até a partícula. Então, basicamente, vai ter uma expressão de força que depois eu vou explicar aqui. Então, basicamente, fazendo um desenho para vocês entenderem, mas apesar de que meus desenhos não são nem um pouco bons, não vou ter o nosso sistema de referência aqui, né? Então, nós temos os eixos, não vai ter os eixos aqui, os eixos vão estar lá na circunferência, né? Mas aí, eu vou ter um sistema de referência, algum local aqui. Aí nós vamos ter o vetor, até, por exemplo, eu vou ter a casca esférica aqui, né? Essa casca esférica está aqui. E aí nessa casca esférica a gente vai estar, obviamente, integrando inicialmente ao redor de uma circunferência, né? Daquela forma como eu falei, para a gente fazer os cortes, né? Então eu só vou pegar aqui ó, esse garotinho, justamente para fazer de conta como se fosse uma circunferência que pertence à casca esférica, né? E ainda vamos ter o centro dessa casca esférica. Então tá aqui o centro dela. E aí eu tô querendo o R2, né? Que vai do nosso sistema de referência até, por exemplo, o elemento de massa aqui, né? Vou pegar esse elemento de massa aqui para fazer a análise. Eu tô querendo esse vetor aqui que é o R2, tá? Esse aqui é o vetor R2. Que tá lá no termo de rotação, né? Então como que eu vou fazer isso daí? Vou pegar simplesmente a seguinte coisa, ó. Eu vou pegar esse vetor aqui, que é um vetor que vai do centro do sistema de referência até o centro da caixa esférica. Depois eu vou pegar o vetor que vai do centro da caixa esférica até o centro da circunferência. Então esse daqui. E depois para fechar, tá vendo aqui, ó? Depois para fechar com chave de ouro, né? Eu tenho que ir do centro
da circunferência até a partícula, né? E aí, veja aqui, eu defini lá no meu script que esse daqui é o chamado R02, né? Como se fosse o centro da caixa esférica, que eu sempre está denotando por 2, né? Então esse zero é esse O, na verdade é um O aqui, é de origem, né? Esse daqui eu chamei de K, grandão, tá? Eu vou escrever aqui do lado, vou usar outra cor, na verdade, né? Para ficar mais fácil de visualizar, vou usar o azulzinho aqui. Esse aqui é o K, tá? Esse garoto aqui, né? Esse garoto aqui, ó. E depois, esse daqui, você vê que lembra na época que, no momento que a gente fazia a decala da composição, né? Que tinha partícula aqui, ó. Tinha partícula M1 em algum local aqui. A gente aí tinha um R12 chapéu pra cá, né? Aí a gente vou fazer a decomposição em um Z chapéu, um componente em Z chapéu e uma outra em Rho chapéu, né? Então em tese tem um Rho chapéu aqui, né? Que tá na mesma direção que esse. Eita, tá na mesma direção que aquele vetor lá, né? Então, se essa circunferência tem raio R e o Rho tá daqui para cá, então esse vetor aqui, que tá aqui dentro, ele na verdade é um menos R Rho, né? O chapéu. E é simplesmente fiz as definições, né? Se você olhar meu script aqui agora, eu defini que o R2 é a soma desses três vetores, né? Em que esse Rho2 é o que é o meu garoto aqui, tá? Deixa eu ver se é exatamente isso. Opa, tá errado. Sim, ele é o menos R Rho chapéu. Se você ver o Rho chapéu, ele é exatamente dado por essa equação aqui, né? O chapéu na base IJ. Então tá aqui esse vetorzinho aqui. Esse vetorzinho aqui, que eu defini lá no script, como sendo esse K grandão aqui, é o KZ, que se você der uma olhada, é exatamente isso, né? Nós temos o Z chapéu para cima, assim, né? O Z chapéu tá aqui. Então ele é um Kzinho, alguma coisinha multiplicando o Z chapéu, né? E essa uma coisinha, já eu vou mostrar para vocês qual que é, tá? Então ele é um KZ. E o nosso R02, que é o centro da caixa esférica, ele simplesmente é um vetor que eu posso basicamente simplesmente definir ele da forma usual, né? Que é um componente x, y e z, e em nenhum momento ele vai mudar, né? Nem durante a integração da circunferência, nem durante a integração pela caixa esférica. Então eu posso definir da forma usual, não vou precisar em nenhum momento fazer trocas dele, né? Dependendo da circunferência nem da caixa esférica que eu pegar, do pedaço e tal. Então, ele é um vetor que é constante pelos dois processos de integração, então eu vou definir dessa forma, né? Assim como você faz com a velocidade, com a aceleração e tal. Então eu vou definir dessa forma. E aí, em tese, já está dado o vetor R2 e eu só preciso recorrer ao processo de integração fazendo substituições usuais. Então, aqui está a definição, né, da força entre os elementos de massa, né? Entre a partícula 1 e o elemento de massa dm2 pertencente à circunferência, né? E aí depois eu venho para a integração. Eu já rodei o programa, não vou deixar rodando porque dessa vez demora cerca de uns 3 minutos para resolver. Então não faria muito sentido eu rodar ele aqui em live. Mas o código vai estar disponível na descrição, demora cerca de 3 minutos para rodar. Aí ele por inteiro, né? Aí depois de eu resolver sobre a circunferência, eu resolvo sobre a casca esférica, né? E aí a única coisa que eu faço é trocar o R por S seno alfa e o K por menos Z S cosseno alfa. E eu vou mostrar aqui para vocês que acontece exatamente isso, né? Então, a gente tem que pensar, voltar lá para aqueles nossos desenhinhos, né? Da circunferência interagindo com a caixa esférica, né? Basicamente, eu tenho que pensar aqui que existe um ponto. Deixa eu fazer a reta primeiro. Acho que fica mais fácil, né? Tem a retinha aqui. Tá meio torto, mas tá ali. Aí nós temos o S2, né? Que é o centro da nossa casca esférica. Então tá aqui o nosso S2. Aí tá aqui nosso centro da circunferência. Nós temos a partícula M1 aqui em algum lugar. Certo? Óbvio, tem aquelas três configurações, tá? Mas aí eu vou deixar como exercício para vocês. Na verdade, eu gostaria de mostrar, mas eu acho que ficaria muito extenso. Que em todos eles vai ter basicamente a mesma equação. Assim como acontece, por exemplo, no caso do cosseno de alfa, tal, que ele inverte. No caso do K,
ele também muda de tal forma que tudo se cancela, tá? Só que aí, ah, eu gostaria de deixar como exercício justamente porque esse passo aqui eu não fiz aqui, tá? Se você olhar aqui, eu não fiz da forma como eu fiz ali no linear, né? Eu não fiz essa parte aqui onde que eu faço a prova, que você pode simplificar. E o motivo disso é porque como tem produto vetorial, não é tão simples. Então, em tese, eu deveria separar, calcular a expressão que é a força de uma circunferência é sobre uma partícula, naquele eixo de simetria, para as duas regiões que alteram, né? E depois fazer a subtração de uma com a outra. Porque se eu tentar fazer da forma como eu estava fazendo sempre aqui, vai acabar não cancelando, justamente porque perde a informação. Um motivo bem assim, difícil de explicar, então eu não vou tentar explicar aqui precisamente, né, mostrando tudo certinho, mas se você tentar fazer isso daqui, né, da forma como eu estava fazendo até então, vai dar ruim, não vai dar zero. Independente do que você fizer aqui das substituições, sempre vai dar errado, mesmo se você fazer as contas tudo certo, né? Porque como tem um produto vetorial, o produto vetorial sei lá, Z com I vai dar um J. E aí você não vai saber qual que é o local onde você tem que mudar o sinal para você fazer esse efeito, né, de que você está mudando o Z chapéu de direção para menos Z linha, né? Então, como não tem como fazer esse efeito devido a essa questão do produto vetorial sumir com a aparência do G chapéu, né, diferente do que acontecia com o outro, sempre o Z chapéu sempre ficava ali bonitinho, não vai dar muito certo fazer essa provinha aqui, né? Mas tem outra forma de fazer a prova, eu não perdi tempo aqui, não vou discutir, mas tem outra forma de fazer a prova que é simplesmente fazendo a integração durante esses dois intervalos, fazendo as mudanças durante esses dois intervalos da forma como eles mudam, e depois fazer a subtração, né? Então, em vez de fazer essas substituições, a gente faz antes a gente define duas expressões de força, né? Uma para cada região. Integra nessas regiões e mostra que elas dão o mesmo resultado, né? O mesmo valor, você pode subtrair, elas dão zero. Então eu não vou fazer isso daqui aqui, eu vou continuar ali com a amostragem do K nessa configuração, porém saiba que em tese você pode fazer essa substituição para todo o intervalo de integração, né? Igual eu falei anteriormente, como se o K fosse dado para essa expressão. Na verdade ele não é, ele é dado para outra expressão, só que aí a gente vai fazer a simplificação e a gente pode fazer isso. Eu só não vou justificar isso aqui, tá? Então, em tese, nós temos o triângulozinho, né? O famoso triângulozinho, que ele sai aqui da nossa partícula e vai até aqui, vai ser nosso S. O nosso Z vai ser dado aqui. Nosso Z está aqui, né? Nosso S está aqui. E nosso R2 vai do centro da caixa esférica até a partícula. Então, aquele triângulo usual, né, que eu vim desenhando há muito tempo, tá? Aqui está o nosso R2. E aí nós temos o R2 chapéu para cá. E o Z chapéu ele vai do centro da casca esférica da circunferência até a partícula. Então, o nosso Z chapéu está para cima. Aqui é o alfa, então está aqui o alfa também, né? O R está aqui, né? Esse aqui é o R. E aqui da imagem já consegue tirar que o R é igual a S seno alfa, né? Eu vou só escrever o seno alfa primeiro, porque senão fica 2S, né? Então, S seno alfa, tá? Então, o nosso R é esse aqui. Se você desenhar as três imagens, você vai ver que sempre dá isso. E o nosso K ele vai mudar dependendo da imagem, né? Daquelas três configurações. Mas depois que você trocar para o cosseno de alfa linha, vai ficar a mesma expressão. Tá? Que eu não vou fazer tudo aqui. Mas o K, ele como, se você olhar aqui certinho, eu defini ele como sendo um módulozinho na direção Z chapéu, né? Então, em tese, se você olhar pelo desenho, ele vai do centro da casca esférica até o centro da circunferência. Então ele vai daqui para cá. Então o nosso K aqui, vou botar ele meio azul. Deixa eu usar esse daqui. Deixa eu trocar a cor dele para azul. Eu acho que não tem como aumentar a grossurinha dele. Mas esse daqui é o nosso K, né? Esse azulzinho ali. Então tá aqui o nosso K. E se você olhar pelo desenho, o nosso K
o nosso K, como eu falei, né? Ele é dado por um Kzinho, o Z chapéu. O Z chapéu tá aqui pra cima, ó. O Z chapéu pra cima. E esse Kzinho, se você olhar pela figura, ele é basicamente o Z, né? Menos essa parte aqui, ó, né? Menos essa parte aqui. Então ele é basicamente o Z. Então vamos escrever ele aqui, ó. É o Z. O Kzinho, né? Vou colocar aqui a versão já. Menos alguma coisa na direção Z chapéu, né? Agora precisa achar essa coisa aqui. E essa coisa aqui, se você olhar, ela é o S cosseno alfa, né? Então tá aqui, ó, triângulo retângulo, né? Assim como o R é o S seno alfa, esse lado aqui é o S cosseno alfa, né? Então, daqui é o S cosseno alfa. E aí, se você olhar lá no meu código, eu faço exatamente isso, né? Então eu troco o nosso K grande por KZ, chapéu, né? E aí depois eu venho aqui e faço a troca do Kzinho, por Z menos S cosseno alfa, que é exatamente aqui, tá? Então eu faço substituição, eu faço toda essa análise, tá? Faço substituição e mando ele integrar novamente, né? Pelo intervalo do interior e pelo intervalo do exterior, tá? Tá aqui. Então eu faço a mesma expressão de lá e tal. E aí depois, quando eu termino isso daqui, né? Você vir aqui e mandar ele printar para você, você vai ver que vai parecer um monstro bem feio, né? Então eu já achei uma forma de simplificar e eu não vou mostrar aqui, mas eu defini essas expressões, né? Expressão 1, 2, 3 e 4, assim como eu fiz lá no linear, né? Eu defini algumas expressões, principalmente no caso externo, né? Que eu acho que eu defini. Não, eu defini aqui já também, ó. Até no caso interno eu defini também a expressão 1, né? Eu defini a expressão 1, 2 e 3 e 4, que são dados por isso daqui. E aí eu fiz a substituição, né? A expressão 1 substitui por a expressão 2 por B, C e D. E aí, se você olhar esse A, B, C e D, vocês vão entender agora por que tinha esse menininho aqui, né? Porque esse menininho aqui, só errei aqui, ó, que na verdade é um S. Esse menininho é justamente aquilo lá, né? É a força dentro da caixa esférica. O inside aqui. Aí vai dar menos Hg, μ1, m2, epsilon sobre 3r2c ao quadrado, que tá aqui, né? Essa parte de fora. Mais A, B, mais C, mais A, mais B, mais C, mais D. E se você olhar aqui, vai dar A12, né? A12 mais ômega 2, cross, ômega 2, cross. Cross é o produto vetorial. R2, R02 mais E, papapá. Se você olhar, tá tudo certo, tá? Opa. Então, ali eu fiz a substituição. E aí depois eu olhei que simplesmente esse R2 0 mais Z, ele é a posição da partícula 1, né? Por quê? Porque em tese nós temos a partícula 1 em algum local aqui, né? Aqui, ó. Estamos no nosso centro de sistema de referência, mais ou menos como estava aqui, né? Esse carinha aqui. Só estou fazendo uma outra imagem aqui do lado para não ficar os dois. Ainda vamos ter o R1, né? O R1. E aí depois nós vamos ter um vetor que vai do centro da caixa esférica, né? Então, certo, a caixa esférica, ela está aqui em algum ponto, normalmente eu coloco em azul, né? Vou colocar em azul que eu como em prax. De prax, não vou fazer isso. E aí, esse aqui é o nosso R02, né? Vetor. E depois um que vai do centro da caixa esférica até a partícula, né? Que é o Z. O Z é exatamente isso. Esse Z aqui é exatamente isso. Então, quando você soma esses dois, dá o R1. Eu fiz essa troca e depois só mudei um pouco, brinquei um pouco aqui com as propriedades desse tipo de produto, né? Vetorial triplo. Produto vetorial simplesmente, que eu só mudei a ordem dos carinhas, porque normalmente na física aparece dessa forma, né? E o Assis gosta de mostrar dessa forma, né? Então, você vê que dentro da caixa esférica aparece exatamente aquilo que o Assis estava prevendo, né? Que é a força inercial, né? Isso aqui é a força de inércia, em resumo. Então, está provado aí que realmente aquilo que o Assis afirma, de que essa expressão de força entre partículas, que é a força de Weber, né, gravitacional, quando integrada dentro de uma caixa esférica, ela realmente vai reproduzir os termos de inércia, né? Que é as forças fictícias, né? Parece aqui a aceleração do universo em relação ao referencial, rotação do universo em relação ao referencial, então falta um vetorzinho aqui, né? Uma flechinha. Mas aí, realmente, aquilo que ele afirmou no livro dele realmente acontece, né? Então, daqui é uma prova daquilo que ele afirmou, tá realmente provado, não tem o que discutir. Tranquilo?
Então esse é o caso interno, se você olhar a expressão de força, é esse daqui. E no caso externo, eu também fiz, né? Eu fiz a integração e tal. Depois, no caso externo, é muito mais complicado. A gente viu isso lá na própria, no termo linear, né? No próprio termo linear, você vê que é bem mais complicado que o termo interno, né? O termo interno é só um, né? Só fica um negocinho aqui. Enquanto no termo externo, no caso externo, né? Tem muitos termos, tem muita coisa. E quando tem rotação, fica pior ainda. Então fica um monstro aqui. Só que se você ver, eu basicamente, as partes lineares, né? Eu basicamente dou um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então do 2 ao 6 aqui, que aqui virou do 5 a alguma 12, sei lá, 13, é um Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Acho que até aqui mais ou menos. É um Ctrl+C, Ctrl+V. O resto foi o que eu tive que adicionar. Então, alguma parte já estava resolvida, né? Depois eu tive que resolver os termos que envolvem as rotações, né? As rotações e variação de rotação, a derivada da rotação. Só que aí eu demorei basicamente. Esse daqui foi rápido, né? Esse daqui é tranquilo, porque já tinha resolvido, né? O Assis já tinha resolvido, eu já tinha resolvido e tal, foi rápido de fazer. Só que esse daqui é basicamente assim, primeira vez que alguém está resolvendo, né? Então esse daqui, você vê que é uma quantidade absurda de termos, né? Muito grande, fica bem estranho mesmo. E assim, resolver, substituir isso aqui na mão fica muito, muito ruim. Então eu estou fazendo aqui no LaTeX, se eu olhar aqui, estou fazendo aqui no LaTeX simplificação, e assim que eu terminar, eu já vou mostrar simplificado. E eu vou deixar esse LaTeX aqui para vocês darem uma analisada, que é justamente aquela mesma expressão, aí eu vou escrever no E, F, G, I, tal, tudo que está ali, e vou simplificando e depois vou substituir e simplificar mais. Então eu vou dar a expressão final, eu não vou simplificar aqui na mão, igual eu fiz com a parte interna, porque a parte interna é fácil, mas saiba que é possível, né? E aí é só você ir olhando aqui e fazendo a simplificação caso você queira, né? Igual eu falei, eu vou deixar um PDF aqui, né? Que eu estou fazendo no LaTeX. Vou deixar o PDF para caso que vocês queiram verificar se eu não errei alguma simplificação, alguma partezinha aqui. E se vocês identificarem algum erro, vocês me comuniquem, por favor. Mas em tese não tem nenhum erro, eu vou verificar ele aqui umas 3, 4 vezes, normalmente eu faço isso. Sempre verifico umas 3, 4 vezes antes de deixar público as informações que eu faço sobre as contas, né, da mecânica relacional. Então eu gosto de verificar bastante, mas de qualquer forma ainda eu posso ter errado, né? Então esse é o único processo de que a computação simbólica ela não tem muito o que adicionar, né? Esse processo de fazer essa simplificação, igual eu mostrei lá no caso linear, e aqui acontece a mesma coisa, aqui na verdade é bem pior. E esse processo de escrever ela numa forma vetorial, onde que eu possa colocar isso no PDF ou saber exatamente como tá, né? Então essa parte aqui você realmente tem que fazer na mão. Não tem muito o que fazer, tá? Então é isso. Eu fiz a substituição, né? Eu achei essas expressões. Tem que fazer a substituição. Como que eu fiz daqui? Cara, eu simplesmente, realmente, você vê, é um negócio muito feio, né? Então eu, sei lá, eu fui simplificando, cara. Eu fui procurando um jeito de simplificar esse monstro inteiro aqui. E eu fui brincando com isso daqui até eu conseguir. Então às vezes você vai encontrando os padrão, né? Coisas que só envolvem velocidade, você sabe que vai ter uma coisa que envolve um produto entre vetores que só tem a velocidade, né? Como dependente. E aí você vai reconhecendo alguns padrões, você vai ver lá o que tem a variação da velocidade angular. Então só tem a parte da variação da velocidade angular em algum momento e tal. Então você vai olhando os termos assim, você vai conseguindo meio que encontrar. E às vezes você vê uns termos que estão tipo, multiplicados por R2 quadrado e outros que não tem o R2 quadrado, né, que é o tamanho, o raio da caixa esférica. Então, quando não tem o tamanho do raio da caixa esférica, isso significa para você, enquanto que o outro tem, significa para você que eles são termos que não vão simplificar, não vão juntar. Então, você pode se tratar como aquilo que tem R2 quadrado como sendo uma coisa que tem que simplificar para uma expressão e o outro para outra expressão. E aí você pode ir escolhendo a dedo, né, os termos. Esse tem R quadrado e esse tem somente a variação do ômega 2. Aí você pega aqueles termos que tem o R quadrado variação do ômega 2, escreve tudo no caderno, né? Então fiz vários momentos, eu fiz daqui. Então você escreve num caderno todos os termos que aparecem, essas duas coisas, né? E depois você vai tentando, brincando com esses produtos vetoriais, você vai tentando reproduzir aquilo que aparece ali onde que eu mostrei, na força. E aí você vai tentando até que você vai achando vai achando outro, papapá. Então, em teste eu demorei isso daqui uns 2 dias, assim, mais ou menos, né? Uns 2 dias sem parar, né, de fazer. Então eu achei todos esses termos em mais ou menos uns 2 dias.
um dia, na verdade, pra ser bem sincero, um dia inteiro, assim, sem parar de ficar simplificando e procurando esses termos. Demorou bastante tempo, né? Um dia, bastante coisa. Mas se fosse fazer na mão, iria demorar muito mais, tá? De qualquer forma, você teria que fazer essas simplificações, abrir e tal. Então ficaria bastante feio e você realmente teria que demorar muito mais do que eu demorei aqui, tá? É, confia em mim, eu já fiz isso na mão, não é legal. Então fiz simplificação e agora eu só vou mostrar para vocês a expressão da força interna da força externa no LaTeX, tá? E todas as simplificações aí, se você quiser analisar, analisar aí, fica à vontade, tá? Verificar se eu realmente não errei nada. Então, basicamente é isso, galera. Já volto. Fala, galerinha, de boa? Então voltamos aqui. Agora só vou mostrar para vocês, né? Esse PDF aqui, assim como o código, obviamente, vão estar na descrição, né? Para você conferir, dar uma olhada, estudar um pouquinho. Mas então eu fiz um artigo, um artigo daqui, é só um PDF, né? Onde que eu fiz a simplificação. Então, basicamente, eu escrevi lá a expressão de força, né? Que tá aqui no menininho. Essa daqui é mesmo, ó, igualzinho. Depois eu fui pegando essas expressões aqui, que, por exemplo, a expressão 5 é a E, e ela tá escrita nessa forma aqui, né? Que é a forma como o SymPy trabalha, né? SymPy e o Python trabalha, né? Essa forma aqui. E eu fui reescrevendo em LaTeX, né? Com notação vetorial e tudo. E aí eu fui simplificando, né? Todos esses carinhas aqui e depois substituindo essa expressão de força e simplifiquei a expressão de força. Então, se você olhar, eu repito os carinhas, só que agora de forma simplificada, de tal forma que quando eu substituir lá vai ficar mais bonitinho, né? Aí eu faço substituição, aqui ó, aí eu só substituindo aqui, aí fica esses monstros aqui, né? Aí depois eu dou uma simplificada, ó, fica esse monstro aqui quando eu faço só substituição sem simplificar nada. Só simplifico os termos aqui que estavam aqui, né? Esses termos aqui eu acabo simplificando um pouco. Mas aqui ainda dá pra botar as coisas entre colchetes e tal, e botar vários termos de evidência, né? Por exemplo, ó, tudo igual aqui, né? Então, depois disso eu fui colocando as coisas em evidência aqui, ó. Aí diminui um pouco, né? Você vê que vai de uma página para, sei lá, metade de uma página, um quarto de uma, três quartos de uma página, por aí. Só que aí é o seguinte, foi algo que eu não falei muito, mas essa expressão de força considera que a casca esférica está rotacionando em relação ao centro do sistema de referência, tá? A mesma coisa vale para a força interna lá, para a força interna da casca esférica. A gente fez de tal forma, a gente parametrizou as rotações aqui, ó. Quando ele escreveu essa parte aqui da rotação aqui, quando ele escreveu só isso R2, a gente está considerando que, e eu não vou explicar muito bem isso aqui, tá? Mas a gente está considerando que a rotação está acontecendo em torno de um ponto em torno de um eixo que passa pelo centro do sistema de coordenada, tá? Então nós temos o sistema de coordenada, aí cada ponto da casca esférica está um R2, e aí a casca esférica ela está rotacionando em torno do ponto que é o centro do sistema de coordenada, né? Então ela não rotaciona em torno do centro dela, tá? Se fosse rotacionar em torno do centro dela, você teria que fazer isso daqui, ó. Isso menos R0. R02, né? É o vetor do centro da casca esférica. Ou ainda só vir aqui no R2 e apagar, né? Porque o resultado no final, quando você diminui deixe, dá só simplesmente isso daqui, né? Então, quando você fizer isso daí, você vai dar um resultado ligeiramente diferente. E esse resultado ligeiramente diferente é a mesma coisa que fazer o R02 e a 0, né? Porque se fizer o R02 e a 0, vai dar isso aqui. É uma coisa que eu vim aqui e botar menos R02, né? Só lembrando que isso daqui vai acontecer, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que trocar aqui, tá? Então, todas as ocorrências de R2 aqui no sistema de aceleração também você precisa fazer isso. Tanto velocidade como aceleração. Você precisa trocar por menos R0, 2, ou só apagar o R02 aqui. Você pode fazer qualquer uma dessas duas coisas. E quando você fizer isso, a consequência é que o R02 vai para 0, né? Então, o vetor R02 vai para 0. Então, isso aqui pode ser interpretado de duas formas, tá? A primeira forma é, eu estou pegando o centro do sistema de referência, eu estou pegando o sistema de referência e estou colocando no centro da casca esférica, né? A origem do sistema de referência no centro da casca esférica, essa é uma possibilidade de interpretar isso daqui. E aí, a expressão de força vai ser dada nesse sistema de referência, né, específico. Ou eu posso pensar da forma como eu prefiro, que em tese dá o mesmo estado numérico, mas são noções diferentes, né? Não tem muita equivalência dinâmica, por assim dizer. Tem equivalência, mas bom, vocês vão entender.
Pensar que a casca esférica está rotacionando em torno de um ponto que é o centro de massa dela, que é o centro de geometria dela, né? O centro geométrico, que é o centro da casca esférica. Então, quando a casca esférica rotaciona em torno do centro dela, que é uma rotação que normalmente, quando a gente for calcular a interação entre duas cascas esféricas, como duas cascas esféricas exercem força uma sobre a outra, quando elas estão rotacionando e tudo, normalmente a gente vai impor que a rotação acontece em torno do centro de massa delas, né? Que é o centro geométrico delas, lá o centro delas. Tá? Então, nesses casos, a gente vai colocar o R0 igual a zero. O R02 aqui, tá? Esse cara aqui, ó. Tá, vai dar zero. Pra gente ter exatamente esse tipo de expressão de força, tudo bem? Eu não quero entrar muito em detalhes aqui, talvez depois eu faça uma playlist só especificamente para discutir esse tipo de coisa, porque isso daí entra em questões de dinâmica e cinemática, né? Cinemática do corpo rígido. E não é muito simples, tá? Então teria que parar um bom tempo aqui para fazer vários vídeos explicando isso, tá? Mas igual eu falei, se alguém quiser já adiantar, né? Esperar a sair essa playlist, provavelmente vai demorar, não sei nem se eu vou fazer. Eu pretendo fazer, mas não sei se eu vou dar tempo de fazer. Tem outras coisas bem mais importantes. Pega aquele livro que eu mostrei na aula passada, que é o do Anil, tá? Que ele explica, não muito bem, não explicitamente ele explica isso, mas você consegue olhar para a equação, você consegue falar, tá, não. Realmente, se você pensar da forma como o Leonardo, que sou eu, tá falando aqui da mecânica racional, realmente isso vai acontecer, tá? Então, a gente vai fazer o R0 igual a zero nessa expressão de força, né? Então você vê que a expressão de força, quando a rotação é em torno do centro do sistema de referência, é bem feio, né? Então, vou fazer no caso externo, a gente vai sempre considerar que a rotação vai passar a ser pelo centro da casca esférica, né? Quando a gente fez lá da força interna, a gente fez em torno do centro do sistema de referência, porque é justamente isso que acontece quando a gente muda do referencial inercial para o referencial em rotação em relação ao inercial. O universo rotaciona em torno do centro do sistema de referência. Então a gente vai manter lá no interno, só que aqui no caso externo, quando a gente for fazer as contas e tal, e avançar um pouco, e fazer a comparação com o que o Assis fez, a gente vai fazer esse R0 igual a zero, porque é o caso que bate com o que o Assis fez, e é o caso onde que normalmente vai considerar, né? A gente vai sempre considerar que quando a gente for analisar, até lá, o movimento de duas cascas esféricas a interagir entre si, né? Colocar a expressão, a equação que rege esse caso, né? Tanto de os torque, né? Como que o vetor rotação varia, como a aceleração e a velocidade delas variam no tempo. A gente vai fazer isso daqui, a gente vai fazer essa imposição, tá? Então a gente nunca vai analisar um caso onde que a casca esférica ela pode rotacionar em torno de um ponto que não passa pelo centro dela. Ela vai sempre passar por um ponto, sempre rotacionar em torno de um ponto que passa pelo centro dela. Essa é uma imposição que a gente vai impor. Isso daí a gente pode fazer dentro do laboratório, de certa forma, né? Normalmente a gente fixa um eixo, mas tudo bem, daí a conversa para depois. Então fazendo CR0 igual a zero, vê que a expressão de força simplifica pra caramba, porque R0 aparece em vários lugares, tá? Então, se você fazer essa simplificação, fica neste molde, que é bem mais aceitável, né? Ainda é uma expressão bem feia, né? Porque ela envolve vários vetores, então tem força na direção que vai até na direção que une o centro da casca esférica da partícula, tem força na direção da rotação e tem força na direção tem esse termo aqui também, né? Em tese, então eu não sei exatamente para onde que daqui vai estar, mas é perpendicular à variação do ômega, né? A variação da rotação e o vetor que une a partícula até que une a casca esférica, o centro da casca esférica até a partícula. Então vai estar num plano perpendicular a esses dois vetores aí que eles vão estar. Tem vetor, tem a força novamente, né? Basicamente, só que agora no ômega 2 aqui, né? Tem aqui na velocidades aqui, ó, tem nessa direção. Parece força várias direções. Tem na direção da aceleração, tem na direção da velocidade. Você vê que muita coisa aparece, né? Muita coisa aparece. E se você der uma olhada, um vídeo que eu acabei de lançar, que é o da. Acabei não, vai fazer pelo menos um mês, que esse vídeo vai demorar pra sair. Mas que eu mostrei lá a dedução do atraso dos relógios de mola, né? Então, atraso dos relógios de acordo com a mecânica relacional.
Um vídeo você vai achar aí um pouco antes desse daqui. Uns 4, 5 vídeos antes daqui. Você vai ver que, em tese, se eu fizer as mesmas posições que eu fiz lá, né? Isso daqui iria 0, 0, 0, 0. Tudo isso aqui iria 0. Isso aí ia sobrar esse termo aqui. E aí ia dar origem, esse termo aqui iria dar origem a diferença de tempo entre relógios na superfície da Terra e para cima da superfície da Terra, né? Esse termo aqui, que ele iria aumentar a massa inercial. Mas tudo está discutido lá. Então, esse daqui é a primeira vez que está provado na mecânica relacional. Provado, assim. A gente consegue analisar ponto a ponto. Tá passo a passo aqui. Então, provado na mecânica relacional que essa daqui é a expressão de força entre uma caixa esférica. A força que uma caixa esférica exerce sobre uma partícula no exterior, quando a caixa esférica rotaciona em torno de um ponto que passa pelo centro do sistema de diferença da caixa esférica. Tá? Ou o sistema de diferença está no centro da caixa esférica. Tá? É equivalente essas duas coisas. Então é isso, galera. Eu só queria fazer aqui para mostrar que realmente, se vocês pegarem o trabalho do Assis, se vocês forem lá na parte onde ele faz as rotações, vocês compararem com o que eu obtive, que é essa parte aqui, né? Isso é exatamente isso aqui. Vocês vão ver que deu o mesmo resultado. Então, toda essa maracutaia que eu fiz de computação simbólica, no momento atual, foi só para mostrar que, de fato, essas expressões de força acontecem, né? Tanto essa daqui, quanto na parte interna, né? A força na parte interna daqui, que dá os termos de força fictícia, tá? Só que aí eu queria mostrar um caso mais geral, porque o Assis ele fez só com rotação, sem movimentos lineares, e depois ele fez só movimentos lineares sem rotação, né? Nunca teve as duas arbitrariedades ao mesmo tempo. A caixa esférica está rotacionando, variando a direção da rotação, velocidade linear, aceleração linear. Em primeiro, né? Esse cálculo aqui que eu fiz é o primeiro, tá? E ainda tem a arbitrariedade da rotação tá em torno do sistema de referência, que não está no centro da caixa esférica. Tá? Você sempre fez o sistema de referência no centro da caixa esférica. Então é bem mais geral que isso daqui que vocês fez. Mas de qualquer forma, quando a gente volta para as posições que você fez, aplicando aqui, né, na expressão de força que eu fiz aqui, a gente volta exatamente com o que o Assis achou. Então, por enquanto, até esse momento, todo esse trabalho foi feito para mostrar que realmente os termos de força fictícia aparecem exatamente da forma como você está afirmando aqui. E a força de expressão, no caso externo, bate com o que o Assis afirma. Agora, uma coisa que a gente vai fazer daqui para frente é calcular os termos de energia, que você vê que é bem mais simples, né? O termo de energia. Ó, eles são bem mais simples, né? Dá 2 linhas no máximo, ou 3 linhas. No caso externo, no caso interno é uma linha, assim como a expressão de força, é relativamente tranquilo. Mesmo para todos os tipos de movimentos possíveis, né? E aí, depois disso, a gente vai começar a discutir o termo aqui de repouso e tal. A gente vai conseguir, tendo demonstrado que essas equações de fato são deduzidas, a gente consegue ir citando esses vídeos para ir justificando aquilo que a gente está falando, né? A gente está afirmando. Então, a gente vai mostrar que vai aparecer um termo de repouso. Aí depois a gente vai ver que esse termo de repouso ele vai dar menos meio de mc quadrado. Aí depois a gente vai supor que o universo, em vez de estar estático, conforme a Assis faz, que aí vai dar energia de repouso menos meio de mc quadrado, a gente supõe que ele está em expansão, e a gente impõe que vai aparecer um termo de energia de repouso da expansão, e se a gente supor que esse termo de repouso mais o anterior, que é menos meio de mc quadrado, dê igual a mc quadrado, que é a energia de repouso de Einstein, né, da forma como Einstein coloca essa energia de repouso, a gente vai chegar na relação que eu deduzi no meu trabalho TCC, só que pelo menos vai estar demonstrado, né, e a expressão de força vai estar o mais geral possível, diferente do que eu fiz no meu trabalho TCC. No trabalho eu não coloquei a rotação na caixa esférica, tá? Então foi só movimentos lineares e a expansão. Nesse caso aqui eu pretendo fazer com tudo com movimento linear, rotação e expansão, que vai ficar uma expressão bem feiosa, mas pelo menos no caso interno, só no caso interno eu vou fazer, né? Pelo menos por enquanto. Para energia e para força. E aí a gente vai ver que esse termo de repouso a gente vai conseguir igualar a energia de repouso de Einstein, né? Diferente do que a gente consegue a gente acaba acontecendo com o universo estático. E aí a gente vai chegar na relação que a constante de Hubble é igual a raiz de 2 velocidade da luz sobre o raio do universo observável. Que é a relação entre
parâmetros da natureza que eu encontrei no TCC, beleza? Então, é isso por esse vídeo, galera. Não tem muito o que dizer. A computação simbólica, ela é um negócio assim que... Cara, isso aqui é ótimo porque você vê, ele demorou 215 segundos, que não dá nem 5 minutos, né? Dá o quê? Nem 4, dá em torno de uns 3 minutos e alguma coisa, 3 minutos e 30 segundos, alguma coisa assim. É, exatamente, 3 minutos e 40, 3 minutos e 50 segundos. Então, cara, isso daqui é incrível. Porque é algo que demora menos de 5 minutos para resolver por um caso muito mais genérico do que já foi resolvido até hoje. E se você for fazer na mão, isso daqui vai demorar umas 200 páginas de PDF. E além disso, você vai ter que ficar analisando para ver se você não errou em algum pontinho desse PDF, porque toda a sequência de dedução ela tem que ser correta. Então, se você errou em algum ponto, esse erro vai se transmitir para todo o restante do seu trabalho. Então, você tem que analisar cada passo matemático com muito cuidado. E são, tipo, centenas, ou às vezes até chegar a 1 milhão. 1 milhão não, calma. Chega até 1000 passos matemáticos para você chegar no resultado desejado. Então, assim, galera, a computação simbólica ela é incrível porque ela resolve em pouco tempo e ela não erra, né? O computador, o computador não erra. Esse é foda, véio. E o computador não erra. Então, a única parte que a gente poderia ter errado é na hora de escrever este PDF aqui. A única a parte que a gente pode ter errado é fazer essa tradução de lá para cá, né? Daqui para cá. Essa é a única possibilidade de erro. Então a gente só tem que analisar isso daqui. E o único trabalho nosso é realmente achar essas partes aqui, né? É a única parte chata. Mas você vê que, de certa forma, se você comparar com fazer tudo na mão, a computação simbólica salva muita gente nesse caso, tá? Ela resolve muito o nosso problema, tranquilo? Então é isso, galera. Mecânica relacional e computação simbólica é algo que, dependendo da generalidade do problema, com geral você quer seu problema, é algo quase que necessário, né? Para fazer essa demonstração. Então é isso. O tema da primeira demonstração ao vivo. Realmente, a primeira vez que alguém demonstra isso daqui na mecânica relacional. E primeira vez que alguém analisa todos os casos, o caso mais geral possível de uma caixa esférica. Sem o termo de expansão. O termo de expansão a gente vai considerar depois, né? Que aí vai ser mais geral ainda. Tá rotacionando, vai expandindo ao mesmo tempo. E é isso, galera. Valeu, tamo junto. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima.